para, em nome da família, agradecer todo o movimento de solidariedade a nível nacional e internacional que tem surgido em torno deste caso e juntarmos a nossa voz também, mais uma, a este movimento para tentarmos obter informações precisas, para tentarmos, como objetivo último, a libertação do Liudmilo Veloso, um cidadão são-tomense que, como já disse, encontra-se detido na Costa de Marfim, com uma condenação por 1 ano por ter alegadamente cometido o crime de difamação contra a Igreja Universal do Reino de Deus e alguns dos seus representantes máximos. Eu gostaria brevemente de fazer aqui uma referência ao trajeto do pastor Liudmilo enquanto representante da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor Liudmilo tem um serviço junto à Igreja Universal do Reino de Deus há aproximadamente 20 anos, exerceu durante algum ano as funções de pastor, durante alguns anos a função de pastor em São Tomé e, por indicação da Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé, o pastor Liudmilo e a família foi indigitado para continuar a obra na Costa do Marfim. O que nos traz cá hoje é preocupação, é indignação, é revolta e é, acima de tudo, o apelo. Um apelo às autoridades nacionais e internacionais, agradecermos os vários colegas advogados nacionais e internacionais que se juntaram a esta causa, que têm a sua medida, cada um tentando ajudar de forma que se possa obter informações sobre a prisão do pastor Liudmilo, porque a família não sabe em que condições ele se encontra preso, só se sabe que ele está preso numa prisão da Costa do Marfim, em Abidjan. Em que condições ele se encontra, não conseguimos precisar. Aliás, depois da prisão do pastor Liudmilo, a mulher, contrariamente ao que afirma a Igreja Universal do Reino de Deus, foi expulsa e, neste momento, o pastor não tem qualquer familiar que o possa visitar. Não temos informações da forma como decorreu o julgamento. Aliás, pelos depoimentos do pastor, ele não foi assistido por um advogado e o que nos preocupa são os seus direitos, liberdades e garantias, o direito de defesa que assiste ou que devia ter assistido o pastor Liudmilo aos direitos humanos que nós acreditamos que foram violados e que têm sido sistematicamente violados, porque independentemente de ter ou não ter cometido o crime de que foi acusado, o pastor tinha direito a um processo justo, a um julgamento justo e tinha que ter tido uma defesa. E esta defesa deveria ser assegurada, por um lado, quer pelas autoridades da Costa do Marfim, mas se assim não fosse, deveria ser assegurada pela Igreja Universal do Reino de Deus, independentemente de ser a entidade que apresentou a queixa, porque o pastor Liudmilo era um servo da Igreja Universal do Reino de Deus, durante muitos anos esteve ao serviço da Igreja, deu o seu melhor com a sua família, esteve durante 11 anos, está durante 11 anos na Costa do Marfim e não se compreende como é que uma situação destas possa ter esse desfecho. A difamação é um crime contra a honra. 1 ano de prisão por um crime de difamação é uma pena manifestamente desproporcional e injusta. Nós queremos perceber em que circunstâncias o pastor foi julgado, porque é que ele foi condenado a 1 ano de prisão. Já temos informações que ele não teve um processo justo porque não teve acesso a um advogado, nem sequer a um defensor oficioso. Solicitou à própria Igreja que lhe disponibilizasse um advogado e a Igreja recusou-se a fazê-lo e neste momento nós estamos preocupados enquanto cidadãos, todos são tomenses, porque é um conterrâneo, é um concidadão nosso que se encontra no estrangeiro, à sua mercê, porque não tem familiares, mas mais do que isso, nós precisamos de saber o que as nossas autoridades estão a fazer e pretendem fazer para se inteirarem da situação do pastor Liudmilo. Queríamos aproveitar para, perante o pedido de auxílio que foi feito pelos familiares à Assembleia Nacional, a reação
da Assembleia, que imediatamente criou, através de 2 comissões, decidiu inteirar-se da situação e obtivemos, como é de conhecimento público, deu 8 dias para que a Igreja Universal em São Tomé e Príncipe pudesse inteirar-se da situação e resolver o problema. Nós queríamos aqui felicitar a Assembleia por estas diligências que tem vindo a realizar, mas, lamentavelmente, elas são insuficientes. Insuficientes porque neste momento trata-se de uma questão diplomática. E sendo uma questão diplomática, é o Governo e o Presidente da República. Porque em matéria de relações exteriores, negócios estrangeiros, esta é uma competência partilhada. O Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, deve interferir de um modo enérgico no sentido de, quer através da nossa Embaixada no Gabão, que serve à Costa do Marfim, quer através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Ministra da Justiça dos Negócios Estrangeiros, através do seu homólogo na Costa do Marfim, inteirar-se da situação do pastor, do nosso concidadão. É importante sabermos em que condições ele se encontra preso, se ele tem sido alimentado, se ele tem acesso, já sabemos que ele não tem acesso à visita, mas mais do que isso, ele tem o direito à defesa. Queremos saber, do ponto de vista jurídico, a situação, o recurso. Precisamos de saber em que condições encontra-se o nosso concidadão. Cada dia que o pastor se encontra na prisão sem que se tenha notícia, isso funciona contra ele. Tivemos informações de que os negócios estrangeiros, através da senhora Ministra, têm estado a incitar contactos junto à nossa Embaixada para resolver a situação. O nosso apelo vai, mais uma vez, ao Governo e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de serem enérgicos, no sentido de serem céleres, porque nós não sabemos em que condições encontra-se o nosso concidadão. Neste momento, é importante que os negócios estrangeiros não só tentem saber pela via diplomática o que se passa, mas também é necessário, do ponto de vista processual, do ponto de vista jurídico, assegurar-se a máxima defesa através do recurso, através de todos os meios jurídicos disponíveis para que possamos libertar o pastor Liudmilo. Em relação à Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé, ficamos estupefactos com as declarações do pastor, do bispo da Igreja, porque a Igreja Universal do Reino de Deus, contrariamente ao que afirma, tem que saber do que se passa, seguramente que sabe, não pode lavar as mãos como Pilatos e dizer que não tem conhecimento deste caso, porque tem. O senhor bispo sabe que tem informações sobre este caso. O senhor bispo, eu vou me dirigir diretamente a si, faça alguma coisa. O senhor entre em contacto com os seus congêneres na Costa do Marfim e se inteire da situação, já que afirma que não sabe. O senhor tem que saber o que se passa. A Igreja tem responsabilidades em relação ao caso, porque o pastor Liudmilo saiu de São Tomé em serviço. O bilhete de passagem foi pago pela Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor Liudmilo e a família saíram ao serviço da Igreja Universal do Reino de Deus. É inadmissível, é inaceitável que a Igreja em São Tomé venha hoje dizer que não tem conhecimentos e que emita um comunicado com o que nós já vimos e venha a lamentar toda a situação. Se a Igreja Universal do Reino de Deus, na Costa do Marfim, tivesse desistido da queixa, o pastor Liudmilo não teria sido preso. De acordo com relatos do próprio pastor, ele acabou por pressão, por ter feito uma confissão. Ele acabou por confessar os factos, porque lhe disseram que se o fizesse, a Igreja retiraria a queixa. Pelos vistos, isto não aconteceu. E nós perguntamos, uma Igreja que apregoa o perdão, a reconciliação, o amor ao próximo, perante um erro cometido por um pastor que durante tantos anos deu o seu melhor em prol da Igreja. Será que ele não poderia ser perdoado por esta Igreja? Era necessário uma prisão por 1 ano? Não poderiam ter retirado a queixa?
É este o tratamento que a igreja entende, acha que deve dar a uma ovelha desgarrada? A própria Bíblia apregoa que nós somos imperfeitos. E este é um discurso da própria Igreja Universal do Reino de Deus, o perdão. Por que não se aplicou o perdão ao pastor Liudmilo Veloso? Mas se por um lado a questão religiosa deve-se, não é a única, nós aqui queremos falar da questão jurídica. A Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé tem responsabilidades, sim, e tem que assumir as suas responsabilidades e tem que imediatamente tomar todas as medidas para que o pastor Liudmilo seja posto em liberdade. E nós, porque não entendemos, e perante este comportamento da Igreja, já tivemos contactos de vários cidadãos são-tomenses, de várias organizações, que entendem que se deve iniciar um movimento, uma petição para se pedir ao Ministério da Justiça que se encerre a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé. Nós vamos iniciar uma petição, um movimento, uma petição e submeter ao Ministério da Justiça para que, de facto, se tome medidas dessas. Porque uma igreja que não é capaz de proteger as suas ovelhas, mesmo aquelas desgarradas, mesmo aquelas que cometem falhas, ainda que essas falhas consubstanciem crime, é porque esta igreja não está ao serviço do perdão, da reconciliação e do amor. E nós vamos iniciar um processo para que esta igreja seja encerrada em São Tomé e Príncipe. E para terminar, queríamos fazer mais uma vez um apelo ao Governo e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Diz a nossa Constituição que os cidadãos no estrangeiro gozam da proteção do Estado. Têm o direito de serem protegidos pelo seu Estado. O Estado são-tomense tem que proteger o pastor Liudmilo. Nós apelamos ao Estado, apelamos às autoridades para que pela via diplomática se inicie um processo que possa imediatamente concluir com a libertação do pastor Liudmilo Veloso. Porque temos também conosco a esposa do pastor, que está grávida e que foi expulsa em situações quase que desumanas da Costa do Marfim, sem poder permanecer neste país para acompanhar o seu marido. A Paula Veloso vai aqui também proferir algumas palavras. Paula. Sim. Boa tarde, doutora. Boa tarde ainda, mais uma vez. As minhas palavras são sempre de ajuda ao governo, às entidades competentes, para fazer os possíveis para fazer o meu esposo regressar ao país. Primeiramente, eu, a esposa, a mãe, a família e os irmãos. Nós queremos que eles venham para São Tomé da mesma forma que nós fomos, que ele foi, em perfeita saúde, de bom estado, porque, como a doutora já falou, ele foi preso, ele recebeu uma pena de 1 ano e durante um mês, eu não vi meu esposo ainda durante um mês, então eu não sei em que estado ele se encontra. Então, mais uma vez eu apelo às autoridades competentes para me ajudar nesse sentido, para que meu esposo possa regressar ao país natal e que ele possa presenciar, como é que eu diria, aquele amor, aquele afeto da esposa, da família, que nós queremos que ele esteja cá em perfeita saúde. Como eu já tinha dito nos meus depoimentos na rede social, foi precisamente há 4 anos atrás, 4 anos e meio, quando eu tive meu primeiro filho. Foi lá que eu e meu esposo, nós começamos a ser vítimas de racismo, de humilhações, de desprezo, porque com a presença do meu filho não facilitava mais o nosso... Quer dizer que não que nós não empenhávamos mais, mas que, sobretudo eu como esposa, eu estava mais limitada, cuidando um pouquinho mais do meu filho. Então, foi lá que começou essa humilhação, esse desprezo, até os dias de hoje, que você já sabe ao final,
que o meu esposo se encontra preso. A primeira é que o comunicado da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi distribuído à imprensa, faz referência a uma confissão. E nós também tivemos áudios do pastor Ludmilo, em que ele diz que foi coagido a confessar, porque lhe disseram que se ele confessasse os factos, a Igreja retiraria a queixa. E alguém que estava, e como disse o próprio pastor, tinha feito uma viagem de 900 km, estava cansado, e para ir a casa, porque tinha deixado a sua esposa doente e precisava de cuidar, e grávida, precisava de cuidar da sua esposa, acabou por confessar, porque acreditou que o fazendo poderia regressar a casa e que a Igreja retiraria a queixa. E a Igreja não o fez. Em relação à petição, é uma pretensão. O Ministério da Justiça tem competência para mandar encerrar a Igreja, porque o pedido de abertura das igrejas é autorizado pelo Ministério da Justiça e, por isso, esta petição deve ser dirigida ao Ministério da Justiça, sem prejuízo da pretensão da Assembleia de, eventualmente, pelos mecanismos legais, terá que ser sempre pelos mecanismos legais, encerrar-se a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé e Príncipe. Neste momento, a nossa preocupação, a solidariedade que se gerou em torno do caso é obtermos a libertação do pastor Ludmilo, porque não podemos ficar na nossa zona de conforto e acharmos que o problema é do pastor Ludmilo e que não nos diz nada. Eu, particularmente, não vim acompanhando o caso, mas houve um post que fizeram que me chamou a atenção e que eu não consegui ficar indiferente. E alguns perguntarão, mas este caso já tem um mês, porque só agora este movimento? Porque, enfim, nos afazeres, muita gente não teve tempo para dar a devida atenção, mas nunca é tarde. A minha voz é a voz de muitos colegas, há muitos colegas advogados que se mobilizaram, há muita gente todos os dias, a qualquer momento, a todo momento, as pessoas têm telefonado, têm se mobilizado e queremos agradecer também os são-tomenses. A solidariedade que se gerou em torno deste caso, a nível nacional e internacional, não só aos são-tomenses, aos estrangeiros, a forma como este caso tem sido divulgado. Reparem que esta não é a única situação de denúncia, há muitas outras, há muitos diretos que têm sido feitos, há advogados brasileiros que têm também denunciado, têm falado sobre o caso. Por isso, esta situação do pastor Ludmilo Veloso tem gerado uma onda de solidariedade internacional e as pessoas, todas de boa vontade, movidas de boa intenção, querem todas poder ajudar de forma gratuita e sem qualquer interesse, mas o certo é que é um ser humano, é um concidadão nosso e não podemos ficar indiferentes. Todos temos que nos mobilizar, porque de facto não sabemos, podemos achar que está preso, poderá sair, mas amanhã poderá ser tarde demais. E então todos os minutos contam, por isso o nosso apelo veemente neste sentido, todos os que nos estiverem a ouvir, tiverem conhecimento, nós ainda não temos a confirmação do colega advogado da Costa do Marfim, mas se houver alguém que tenha de modo imediato o contacto de algum colega com o qual possamos entrar em contacto para nos inteirarmos do processo, nós agradecemos e estamos todos disponíveis para apoiar a família e o nosso concidadão.